Era uma noite comum no maior aeroporto do Brasil, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Operava em ritmo intenso. Dezenas de voos internacionais se preparam para cruzar oceanos e continentes, como de costume um domingo à noite. Entre eles, o voo DL-104 da Delta Airlines, programado para decolar com destino a Atlanta, nos Estados Unidos. A bordo, 272 passageiros e 14 tripulantes, em uma aeronave Airbus A330-323, ampla, moderna e respeitada no setor da aviação. O que ninguém esperava é que aquela decolagem se tornaria uma das imagens mais impactantes da aviação brasileira nos últimos anos. O avião partiu às 23h49 de Guarulhos, mas segundos após sair do solo ocorreu a explosão no motor esquerdo. O incidente provocou a queda de fragmentos chamuscados na área ao lado da pista, o que deu início a um foco de incêndio. A cena era perturbadora. Moradores da região relataram ter ouvido uma sequência de explosões secas, como trovões em rápida sucessão. Câmeras de monitoramento registraram labaredas saindo da asa esquerda da aeronave enquanto ela ainda ganhava altitude sobre a cidade. Vídeos gravados de dentro do avião mostraram o clarão da explosão, iluminando as janelas e o pânico instantâneo que tomou conta. Testemunhas dentro e fora da aeronave relataram momentos de intenso pânico, quando o motor começou a pegar fogo. Bateu aquele desespero, sabe? Esse avião vai cair. O que a gente vai fazer? Conta a passageira Ana Alisa Breitenbucho. A torre de controle de Guarulhos detectou o problema de imediato. O controlador informou: Delta, você tem fogo nas suas asas. O piloto respondeu: nós sabemos. Vamos precisar voltar. A resposta da tripulação foi rápida, objetiva e precisa. A detonação lançou destroços incandescentes sobre a vegetação adjacente à pista, provocando um incêndio em uma área de mata próxima. A torre detectou a explosão instantaneamente e alertou a tripulação, que já havia declarado estado de Mayday, a emergência absoluta. Toda a operação, entre a decolagem e o retorno seguro ao solo, durou apenas 9 minutos e 12 segundos. Esse foi o tempo suficiente para que a situação fosse identificada, avaliada e controlada. A aeronave atingiu cerca de 4.500 pés. O piloto conduziu o processo com serenidade, comunicando que a aeronave permanecia estável mesmo com apenas um motor operacional. O Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelo Serviço de Resgate e Combate a Incêndio em aeroportos. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. Ninguém ficou ferido. Mas a noite estava longe de terminar. A pista principal do aeroporto estava fechada. Dezenas de voos afetados pelo fechamento operacional. A pergunta que o Brasil inteiro queria ver respondida ainda não tinha resposta. O que causou aquela explosão? Toda falha grave na aviação começa com uma pergunta. Por quê? No caso do voo DL-104, essa pergunta é especialmente complexa. A investigação oficial ainda está em curso. O que existem são hipóteses levantadas por especialistas e registros técnicos, aguardando confirmação. Segundo o engenheiro Gerardo Portela, acidentes assim ocorrem geralmente por ingestão de objetos estranhos, como pássaros, balões ou peças na pista. A primeira hipótese levantada foi o Bird Strike, a colisão com aves. Outra aeronave reportou risco semelhante na mesma janela de tempo. Aeroportos próximos a áreas úmidas, como Guarulhos, atraem pássaros. Uma ave sugada pela turbina pode causar danos devastadores às palhetas do compressor. Isso leva à perda de empuxo e
e em casos extremos, há uma explosão visível. O risco aumenta no início da noite. Outra possibilidade é o FUD, ingestão de objetos estranhos na pista, como parafusos, fragmentos metálicos ou pedaços de borracha de pneus. Esses objetos são sugados a velocidades altíssimas, causando danos em cadeia. Embora monitorado com rigor, é impossível eliminar completamente o risco. O compressor stall também pode resultar em explosão. Quando sobra combustível e falta ar, o contato com partes quentes gera a detonação. É uma desordem no fluxo de ar, um engasgamento termodinâmico que produz a explosão audível e visual registrada em Guarulhos. Pode ter ocorrido uma falha interna, como o desprendimento de uma palheta operando em alta velocidade, gerando impactos severos no motor. O motor PW4168A, da família PW4000, possui histórico de ocorrências. A autoridade australiana registrou 16 casos semelhantes em 4 anos. Em julho de 2025, outro voo da Delta com o mesmo motor fez pouso de emergência nos Açores após falha mecânica. A investigação analisará vestígios no motor, fragmentos na pista, registros de manutenção, áudio da cabine e inspeção técnica detalhada. Identificar se houve ingestão de material ou falha interna é crucial. A causa exata permanece um mistério a ser desvendado. Quando o Airbus A330 pousou de emergência e os bombeiros apagaram as chamas no gramado de Guarulhos, o primeiro capítulo da crise havia sido encerrado, com um desfecho positivo, neném ferido. Mas os efeitos daquela noite estavam longe de terminar. Para as 286 pessoas a bordo, para o aeroporto, para a companhia aérea e para centenas de outros passageiros, as consequências foram profundas e duradouras. Dentro da aeronave, o pânico foi real e intenso. Passageiros esperando uma viagem tranquila para Atlanta se viram diante de uma das situações mais assustadoras. O estudante Davi Hamui, que estava a bordo, expressou confiança na equipe. No final das contas, eu estava pensando muito nos pilotos, acreditando que daria certo, mesmo com o desfecho positivo. Especialistas em saúde mental apontam que experiências como essa podem deixar marcas duradouras, como ansiedade e fobia de voar. O impacto operacional foi imediato. A pista principal do aeroporto de Guarulhos ficou interditada por aproximadamente 3 horas devido ao incidente. Segundo a Gary Airport, 14 voos foram desviados e 28 cancelados, causando significativos transtornos e afetando a operação aérea nacional. Pelo menos 4 voos internacionais ficaram em espera, enquanto uma aeronave que vinha de Bogotá foi desviada para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pouso foi na pista 10 litros. A 10R estava indisponível por causa de obras iniciadas na mesma noite. Uma coincidência desastrosa que agravou o congestionamento para os 272 passageiros do voo DL104. A noite foi de incerteza total. Eles aguardaram no terminal informações sobre o que aconteceria com suas viagens. A Delta Airlines informou no site: devido a um problema mecânico com a aeronave, cancelamos este voo. Pedimos desculpas pelo inconveniente. O incidente não ficou restrito ao aeroporto. Vizinhos relataram ter ouvido uma explosão muito forte e observado chamas saindo do motor da aeronave. Minha casa toda tremeu, descreveu o morador, que registrou o momento. A comunidade local se deparou com o som e a visão de uma emergência real. Bombeiros controlaram as chamas rapidamente, mas o episódio acendeu debates sobre segurança perimetral. Os planos frustrados e a memória de quem viveu o episódio permanecem, muito além da simples reabertura de uma pista de decolagem.
Um dos aspectos mais impressionantes do incidente com o voo DL-104 não foi a explosão em si, mas a forma como todos os sistemas envolvidos responderam. Em menos de 10 minutos, a tripulação identificou a falha, declarou emergência, comunicou à torre, orientou os passageiros, desativou o motor comprometido, acionou os sistemas de combate a incêndio de bordo e conduziu uma aeronave de mais de 200 toneladas para um pouso seguro. Isso não acontece por acaso. É o resultado de décadas de evolução tecnológica e de treinamento obsessivo. O piloto não depende de visão direta do motor para identificar problemas. O diagnóstico é feito por meio de sensores térmicos e sistemas eletrônicos que monitoram temperatura, presença de gases e sinais de incêndio, enviando alertas em tempo real à cabine. No caso do DL-104, a falha foi identificada simultaneamente pela tripulação e pela torre de controle, uma dupla redundância que acelerou decisivamente a resposta. Diante da emergência, o piloto declarou Mayday e retornou ao aeroporto. O voo durou pouco mais de 9 minutos até o pouso seguro. A palavra Mayday, derivada do francês Emiaider, é o sinal mais urgente na aviação. Ao declará-la, o piloto assume prioridade absoluta sobre todas as outras aeronaves no espaço aéreo e nas pistas, recebendo apoio imediato de controladores. Em caso do fogo, há sistemas dedicados de combate a incêndio em cada turbina, com agentes extintores armazenados sob pressão. O procedimento padrão envolve o acionamento controlado desses sistemas, com liberação inicial do agente e avaliação do resultado antes de uma segunda descarga. Uma das decisões mais técnicas e delicadas da noite foi a opção do comandante por não realizar o descarte de combustível antes do pouso. James Rojas Waterhouse, professor da USP, destacou a decisão correta. Ele não sabia se tinha conseguido eventualmente extinguir todas as chamas, ou se tinha ainda algum resquício. Então ele preferiu voltar logo para a pista. Aviões comerciais como o Airbus A330 são certificados para operar com apenas um motor em funcionamento. Isso significa que o outro motor é suficiente para manter o voo estável, controlar a direção e realizar um pouso seguro. Roberto Peterka, especialista em segurança de voo, explica que, embora seja possível manter o voo, é aconselhado pousar no aeroporto mais próximo. Enquanto a aeronave se aproximava, as equipes de solo menos bombeiros e paramédicos já estavam posicionadas. O que aconteceu na noite de 29 de março foi grave, mas foi também uma demonstração poderosa de que a aviação moderna é capaz, de transformar o que poderia ter sido uma tragédia em uma história de sobrevivência sem vítimas. No dia seguinte ao incidente, enquanto os passageiros do DL-104 buscavam voos alternativos para Atlanta e as equipes da Delta trabalhavam na reacomodação, um grupo diferente de profissionais chegava a Guarulhos com um objetivo específico: descobrir exatamente o que aconteceu com o motor esquerdo do Airbus A330. Eram os investigadores do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. Durante a ação, profissionais aplicaram técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, preservação de elementos e verificação inicial dos danos causados à aeronave. O resultado da investigação será divulgado ao final da apuração. Os dados do FDR, o Flight Data Recorder, a chamada caixa preta, serão fundamentais nesse processo. Cada parâmetro registrado pode revelar se houve variação abrupta de temperatura, perda de pressão no compressor ou qualquer outra anomalia que preceda a falha. O CVR,
O Cockpit Voice Recorder também será analisado para entender o que a tripulação ouviu, disse e fez nos momentos críticos do voo. A investigação deve olhar para vestígios no motor, fragmentos que caíram na área de pista, registros de manutenção e inspeção detalhada do fã e da turbina. Além disso, será importante identificar se houve ingestão de material externo e entender se ocorreu falha contida, fogo externo ou uma sequência combinada de eventos. O avião envolvido é equipado com motores Pratt & Whitney da família PW4000. Esse modelo é utilizado em aeronaves de grande porte e opera há décadas. Relatórios internacionais já apontaram ocorrências envolvendo essa linha de motores, incluindo falhas relacionadas a componentes internos e outros incidentes globais. Se a investigação concluir que a falha é um defeito sistêmico e não um evento externo como o Bird Strike, as implicações para a aviação seriam enormes. Autoridades de vários países poderiam ser obrigadas a rever os protocolos de manutenção, afetando centenas de aeronaves em operação ao redor do mundo. O incidente também reacendeu discussões sobre gestão de fauna em aeroportos brasileiros. O controle de aves ao redor de pistas é um desafio técnico permanente. Aeroportos utilizam desde sirenes e falcões adestrados até radares que detectam bandos. Mas nenhum método é 100% eficaz contra colisões. A Delta Airlines confirmou em comunicado que a aeronave sofreu um problema mecânico no motor esquerdo e pediu desculpas pelos transtornos causados. A companhia também precisará responder às autoridades regulatórias americanas, especialmente a FAA, sobre o estado de manutenção e o histórico do motor envolvido. O incidente do voo DL-104 em Guarulhos é uma história de falha e de sucesso. Falha porque o motor explodiu logo após a decolagem. Sucesso porque ninguém morreu. A tripulação agiu com perfeição. Os sistemas de segurança funcionaram e o aeroporto respondeu com total eficiência. A resposta correta só virá quando o CENIPA concluir o trabalho. A aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo, devido a esse rigor. Segurança é uma conquista diária, construída com investigação, tecnologia e protocolos que não abrem espaço para complacência. Cada detalhe analisado e cada lição aprendida garantem que, na aviação, aprender com o erro é a única maneira de garantir a segurança futura.